Olá, como vão? Espero que vocês estejam bem. Essa vai ser a aula 2 de capacitores, ok? Na aula passada a gente viu, definimos o que é capacitância e vimos alguns resultados, né? Nessa aula a gente vai estudar o capacitor com um dielétrico. Então, a partir desse momento, a gente vai passar a ter um meio que não seja o vácuo, tá? Nos nossos estudos. Então vamos lá, o que é um capacitor? Então, um capacitor consiste de duas placas condutoras, né, carregadas com sinais contrários, né, e a gente viu então que na região entre o capacitor é estabelecido um campo elétrico, né, devido a essa configuração de cargas, né, essa distribuição, e o capacitor entre as placas há uma separação D, tá? Então a gente viu que o meio entre as placas era vácuo, né? Então eu chamo de zero o campo elétrico na região dentro do capacitor, ok? Quando é o vácuo que está presente. Bom, o que a gente vai fazer agora é colocar um dielétrico, tá? O dielétrico ele é um isolante, ok? Ok. E vamos lá. A gente pode ter um dielétrico polar, um dielétrico apolar. Se o dielétrico for polar, né, por exemplo, imagina a água pura. A água pura é um isolante, então, e a gente sabe que a água tem moléculas polares, né? Como são moléculas polares, a gente já sabe que há um momento de polo intrínseco se o dielétrico for um dielétrico polar. O que acontece? Existindo esse campo zero, esses momentos, essas moléculas polares, o momento de polo delas vai se alinhar com esse campo externo, que é o E0, né? E de tal maneira ficar desse jeito, ok? Bom, mesmo quando o dielétrico tem moléculas apolares, por indução, também vai acontecer algo parecido com uma molécula polar. Você vai ter uma certa separação entre as cargas, né? E aí vai existir um momento de polo, tá? Devido a esse campo e devido à indução que ocorre, e esse momento de polo vai se alinhar com o campo, né? Lembrando então que se o campo elétrico, nesse caso aqui das placas, está apontando de cima para baixo, né? Ou a indução de cargas ou a orientação das cargas dos momentos de polo vai ser nesse sentido, né? Que se você tem cargas positivas aqui, a carga negativa vai ficar em cima, a carga positiva embaixo, ok? Bom, e o que acontece? Em função desse alinhamento dos momentos de polo, vai existir um campo elétrico, que eu chamei ED, devido aos dipolos, tá? Bom, se vocês olharem esse desenho, verificam que os momentos de polos não estão alinhados completamente com o campo elétrico externo, né, que é o E0. Tá? Isso porque você tem agitação térmica. Então, o que vai acontecer é que essa molécula vai estar orientada nessa direção, essa outra aqui nessa direção, tá? Mas, na média, a orientação delas determina um campo elétrico para cima. Tá? Bom, o efeito, então, de introduzir um dielétrico entre as duas placas de um capacitor é que o campo elétrico lá dentro, resultante, ele vai ser menor do que antes, né? Porque olha só, você tem um campo elétrico que é zero para baixo, que é considerando o vácuo, ok? E agora um campo elétrico ED, que é devido aos dipolos elétricos aqui, para cima. Então, quando vocês somam os dois, o campo resultante é menor do que o E0, ok? Ou qual que é o efeito disso? Então, vamos lá. O efeito disso é o seguinte. Experimentalmente, observa-se que quando a gente insere um dielétrico dentro de um capacitor, a capacitância desse capacitor com dielétrico vai ser a capacitância do capacitor na presença do vácuo multiplicado por uma constante dielétrica, que a gente usa essa letra kappa. Tá? Então, kappa é a constante dielétrica. Ela representa o dielétrico que está lá. Para cada material que você coloca, você vai ter um kappa, ok? Kappa, então, é função do tipo de dielétrico que a gente coloca lá, certo? O que acontece? Antes de inserir, vamos imaginar que é o seguinte, eu tenho um capacitor carregado, tá? Está carregado, então você tem uma diferença de potencial entre as placas, ok? Um campo elétrico lá dentro,
tem uma capacitância. É o dielétrico desculpa, é o capacitor na presença, como tendo vácuo lá dentro. Então, o que vai acontecer? As cargas que vão ter nele, a gente já viu, né, que a capacitância é carga sobre diferente potencial. Então, as cargas que tem nessas placas vai ser a capacitância de vácuo, né, o índice zero, que sempre é vácuo, C0, vezes V0, potencial que vai ter lá. Bom, como esse capacitor não está ligado a uma fonte que vai fornecer carga, se a gente inserir o dielétrico, as cargas que vão estar nas placas vão ser as mesmas, elas não vão mudar. Ok? Lembrando que o capacitor o dielétrico é um isolante, então ainda tem um espaço aqui, mas mesmo que ele entre em contato, ele sendo isolante, não vai ter transferência de carga, ok? De um para outro, de uma placa para outra. Então a carga vai continuar sendo a mesma, né? Agora a gente colocou lá dentro um dielétrico, a capacitância dele vai ser KC0, como a gente viu aqui, né? E a gente vai ter um potencial entre as placas. Bom, quando a gente compara essas duas expressões, já que a carga na situação sem o dielétrico e com o dielétrico é a mesma, né? Dado que esse capacitor está isolado, então, quando a gente compara, esse lado de cá é igual, então o lado de cá também tem que ser igual. Quando a gente iguala, a gente vai ver o quê? Que KV é igual a V0, ou seja, então o potencial V é o potencial que a gente tinha antes, V0, dividido por K. Ou seja, o potencial é reduzido quando a gente insere um dielétrico, tá? Ok? Nessa situação. Então, duas coisas vão acontecer quando você insere um dielétrico. Se o capacitor já está carregado e está isolado, como as cargas não vão mudar, né, porque está isolado, o potencial desse capacitor muda, tá? Diminuindo. Caso a gente tivesse em contato com uma fonte, imagina estar em contato com a fonte, e aí o capacitor está todo carregado, então a tensão da fonte é igual à tensão do capacitor. Se você insere um dielétrico lá, o que acontece? Como a tensão diminui, né, no dielétrico e ainda está conectado à a fonte vai fornecer mais cargas, tá? Até que a tensão volta a ser a tensão da fonte. Tá? Então, ou seja, se o capacitor estiver isolado, né, as cargas não vão mudar, o potencial abaixa. Quando você insere um dielétrico, se você inserir um dielétrico no capacitor que está conectado a uma fonte, devido à diminuição de potencial lá dentro, mais cargas vão para ele. Então, no final das contas, você vai ter mais cargas se você ou voltar a carregar esse capacitor ou se já estiver lá em contato com a fonte, tá? Bom, a gente vai explorar isso mais vezes, tá? O que acontece? A gente viu que o campo né? Ele é proporcional a V, né? Vocês viram, a gente viu que o campo, a gente pode obter o campo como o gradiente de V, tá? Menos o gradiente V. Então, é proporcional a V. Tá? Esse operador gradiente aqui é uma derivada direcional, ok? Então, se V aumenta, E aumenta. Então, nesse caso aqui, como V diminuiu, né? V é o V0 sobre K, a mesma coisa que vai acontecer com o campo. O campo elétrico vai ser o campo elétrico é zero dividido por K, né? O que estava mostrado aqui, né? Que o campo elétrico resultante vai ser a soma de E0 com ED. Como ED é contrário, né? Então, vai ser, em termos de módulo, vai ser E0 menos ED, tá? Esse é o campo resultante, ok? Então, vamos lá. Beleza. Então, agora vamos fazer o seguinte, vamos aplicar a lei de Gauss num capacitor que agora tem um dielétrico, tá? Então, tá aí o capacitor, eu fiz uma nova figura, então tá aqui carregado positivamente em cima, na placa de cima tem densidade superficial de carga positiva, aqui negativa, tá? Vamos fazer uma superfície gaussiana, que é essa aqui pontilhada, envolvendo a placa de cima
dentro da placa de cima, a tampa superior dessa superfície aqui, que é pode pensar no cilindro, envolvendo as cargas negativas que estão acima, né? Assim, devido à polarização ou devido à indução, tá? Ok? Aí o que a gente faz? A gente resolve, bom, aplica a lei de Gauss, mas vamos lá. Quando a gente tinha vácuo, o que a gente obteve lá? Que o campo é zero, é igual a carga sobre a área vezes ε0, né? Isso aqui é a lei de Gauss no caso de não haver um dielétrico aqui, ser o vácuo, tá? A gente obteve isso na aula passada. Já com dielétrico, o que vai acontecer? Né? Quando a gente vê aqui, ó, eu sei que bom, primeira coisa, eu sei que o campo lá dentro agora vai ser o E0 menos ED. A gente viu na transparência anterior, tá? E isso é a mesma coisa que falar, então, que esse ele é o E0 dividido por kappa. Também a gente viu, né? Ou seja, o campo elétrico vai ser atenuado, tá? Kappa é a constante elétrica, ela é maior que 1, tá? Ela vale 1 quando for o vácuo, ok? Bom, mas de tal maneira que se a gente, então, se a gente aplicar a lei de Gauss, né, para esse problema aqui, mas a gente vai aplicar de novo pensando em termos de cargas, mas vai ficar o seguinte, que o campo, já que vai ficar E0 vai ser o E vezes kappa, então onde está E0 aqui, a gente vai colocar kappa vezes E. Então o E vai ser a carga sobre kappa ε0A, tá? Simplesmente substituindo E0 como kappa é, tá? Aqui, ó. Beleza? Bom, agora então vamos aplicar a lei de Gauss, efetivamente aqui. Então a gente tem aqui a superfície gaussiana, está no regime eletrostático, então não tem fluxo aqui na lateral, né? Não tem fluxo na lateral, ok? Essas cargas aqui não se movem, regime eletrostático. Então, o fluxo só vai ser diferente de zero aqui, ó. Ok? Então, a integral sobre uma superfície fechada de EDA é igual a carga envolvida. A carga envolvida vai ser a carga Q envolvida aqui, menos uma carga Q' devido a essa orientação aqui das moléculas por indução ou por elas já serem polares, tá? Ok? Então, você já vai ter sempre essa orientação aqui. Então, eu vou ver um pouquinho de carga negativa, tá? Então, vai ser Q menos Q' dividido por ε0A, ok? Do lado de cá, a gente já viu que vai ficar E vezes A, né? Já fiz várias vezes, a gente viu que o campo aqui, ele em todos os pontos aqui, ele é o mesmo, tira para fora, a integral de dA é A, então E vezes A. Então, de tal maneira que o campo elétrico, né, aqui dentro, ele vai ser Q menos Q' sobre ε0A. Ok. Então, a gente tem agora duas expressões. Nós temos a expressão 1, tá? Ok? E nós temos a expressão 2. Certo? Bom, ambas são iguais, ok? Só que aqui está aparecendo uma carga, né, uma carga Q' lá dentro, ok? E aqui está aparecendo a constante dielétrica. Então, vamos comparar uma com a outra. Na hora que a gente compara essa expressão 1, essa expressão aqui, com essa expressão 2, então, a gente vai ter o quê? Que, bom, ε0A vai aparecer nas duas, então, né? O que vai ser diferente é que a carga dividida pela constante dielétrica de um lado é igual a carga menos a carga induzida pelo campo elétrico que existe, né? Q'. Ok? Então, olha só, aonde está Q menos Q', a gente vai colocar como carga sobre constante dielétrica. Ou seja, a carga total, né? A carga total envolvida pela superfície gaussiana, ela é menor que a carga só aqui da placa, nesse caso aqui, carregada positivamente, né? Porque vai envolver um pouco de carga negativa aqui. No dielétrico aqui, a gente pode, se a gente pensasse no dielétrico, mas vamos terminar aqui, depois eu mostro para vocês. Então, de tal maneira que a lei de Gauss ela vai ser modificada
para levar em conta o dielétrico, tá? Por essa expressão. Então, onde está Q menos Q', a gente vai colocar a carga dividido por kappa. Então, vai ficar a carga dividido por kappa, ε0A. Desculpa, ε0, né? Porque aqui nós temos uma lei de Gauss aqui, aqui em cima. Isso aqui está errado. Né? Esse A aqui não tinha antes aqui, não. Ele só vai aparecer depois, né? Certo? Então, aqui, não tem esse A aqui, tá certo? É isso aqui, beleza? O A vai aparecer depois que a gente resolver o lado de cá. Ok? Então, de tal maneira que o que vai acontecer? Quando a gente coloca Q sobre kappa aqui nessa expressão, né? Vai ficar Q sobre kappa, o kappa eu vou jogar aí para cá. E aí eu vou colocar dentro da integral. Por que eu vou fazer isso? Porque pode ser que a constante dielétrica ela dependa do campo elétrico, tá? Pode ser também que a constante dielétrica ela vai depender de alguma geometria, tá? Então, por isso que a gente tem que colocar aqui para dentro, porque na hora de integrar, a gente tem que avaliar isso. Se o kappa não depende do campo elétrico, então a gente pode colocar para fora, tá? Mas se depender e a gente souber a forma, a gente pode fazer essa integral usando a expressão para kappa dependente de E. Tá certo? Então, essa aqui fica sendo a forma geral da lei de Gauss quando tem um dielétrico. Se o dielétrico se o meio for vácuo, o kappa é igual a 1 para o vácuo, tá? Então, não modifica, não tem problema. Ela também leva em conta o vácuo, tá? Kappa é igual a 1 para o vácuo. Então, é só fazer 1 aqui, aí tem a lei de Gauss, como a gente vem tratando desde quando iniciamos o estudo de lei de Gauss, tá? Que só levava em conta o vácuo. Beleza? Então, eu vou apagar isso aqui, que está errado, né? Isso aqui para poder continuar. Tá. O que eu queria discutir era o seguinte. Imagina, então, qual que é a situação? Se a gente colocar aqui, o dielétrico, tá? Dielétrico aqui, Beleza? Então, o que acontece? Isso é como se no dielétrico, se a gente tivesse cargas negativas aqui, né? Isso aqui é porque a gente está olhando microscopicamente o que está acontecendo, né? Então, nesse dielétrico, teria cargas positivas aqui, certo? Aí que eu falo assim, se você fizer uma superfície do oceano envolvendo isso aqui e o dielétrico, você pode vir só até aqui, né? Que vai acontecer isso, tá? Mas eu quis desenhar dessa maneira para a gente entender microscopicamente o que acontece lá dentro do dielétrico, tá? É que você vai ter a indução de cargas, então você vai ter uma certa separação espacial aqui da carga negativa e positiva, ou você vai ter que é uma polarização, né? Mesmo que não seja polar, tá? Se for polar, esse efeito ainda é mais intenso, né? Que a orientação ela fica você tem um momento de polo maior, né? Devido ao fato de elas serem polares, tá ok? Mas é isso. Vamos lá. Então, ok. Então, vamos continuar. Então, como é que vai ficar a questão de energia, né? Eu disse logo no início da aula passada que o capacitor ele é um dispositivo que armazena energia. Essa energia fica armazenada onde? No campo elétrico. Mas o que a gente tem visto até agora é que o que aparece é o seguinte, quando você coloca carga, de uma certa maneira, devido à presença das cargas, aqui tem energia. Tá? Então, nós vamos obter uma expressão que vai mostrar que essa energia está no campo elétrico que surge no interior do capacitor. Tá? Então, vamos lá. Imagina, então, que você tem um capacitor, né? E aí você está carregando ele. Você está carregando ele, você precisa de uma fonte. Tá? Então, de onde vem a energia para carregar o capacitor? Dessa fonte. Ok? O que essa fonte vai fazer? Levar cargas, né, da fonte para o capacitor, para as placas do capacitor, tá certo? Então, ao fazer isso aí, a fonte, né, pode ser uma bateria, você ligar numa tomada, essa fonte aqui está fornecendo energia para fazer isso. Então, vamos pensar que num dado instante, o capacitor está com uma determinada carga aqui, ok? Então, o potencial
que esse capacitor vai ter, a gente já sabe que é a carga sobre a capacitância, né? Já que a capacitância é a carga sobre o potencial, então se eu quero saber o potencial, é a carga sobre a capacitância. Aí vamos pensar o seguinte, essa fonte está continuando a levar carga, então para levar uma quantidade de carga de quê? Uma carga adicional até as placas. Bom, você vai levar carga, o capacitor já está com carga, e você vai levar mais carga lá para dentro. Bom, é claro, você está levando carga de mesmo sinal. Então, essas cargas que já estão no capacitor vão vão se opor a essa carga nova que está entrando, né? Então, para isso, a fonte tem que ir fornecendo energia, tá? Então, ela vai realizar trabalho sobre as cargas contra um potencial que já existe lá dentro, certo? Inicialmente o potencial é zero, então é fácil para começar a carregar, e depois vai ficando difícil. Então, a fonte ela sempre tem que fazer um trabalho, tá? Maior à medida que o potencial vai aumentando, ok? E aí, então, o trabalho feito vai ser o potencial vezes a carga. A gente já viu essa expressão quando a gente estudou potencial elétrico, tá? Bom, quem quer ver que é o potencial que está no capacitor, é a carga sobre a capacitância. Então, carga sobre a capacitância vezes dQ. Isso aqui é o que eu trabalho. Bom, o que acontece? O capacitor, então, ele vai armazenar energia potencial elétrica, tá? Que vai ser dada pelo quê? A energia potencial é a integral de todo o trabalho feito, ou seja, a soma dos trabalhos feitos para levar todas as cargas até lá, tá? A gente pode fazer isso aqui como uma integral. Isso é uma coisa, a gente tem uma distribuição, a gente pensa em termos de contínuo, né? Então, o que acontece? Vai ser a integral de dW. dW está aqui, vai ficar Q sobre C dQ. E para fazer o quê? Para carregar o capacitor, ou seja, ele vai de carga zero até uma carga Q maiúscula, tá? Quando a gente integrando isso aqui, vai ficar 1 sobre C para fora, Q dQ vai dar Q2 sobre 2, né? Então, nos limites de 0 a Q, então, que a energia potencial vai ficar Q ao quadrado, a carga total ao quadrado, sobre 2C. Ok? Bom, como a carga, né? A carga a gente pode expressar como Q vezes V, ok? Então, como a carga pode ser expressa como carga Q é igual a VC. Quando a gente substitui isso aqui, ó, Q ao quadrado por VC ao quadrado, então vai ficar C ao quadrado em cima por C embaixo, então ficou C em cima, né? C V ao quadrado sobre 2. Então a gente vê que essas duas expressões são equivalentes, tá? Então aqui aparece o potencial e aqui aparece a carga, tá? E aí a capacitância aparece da forma que tem que aparecer aqui. Então a gente vê que a energia potencial elétrica, ela vai com o potencial ao quadrado, ok? Beleza? Então, como é que fica então? Vamos pensar em termos de densidade de energia. O que é densidade de energia? Energia dividida pelo volume do capacitor, tá? Então, a gente já tem aqui a energia, certo? A gente já tem aqui a energia, que a gente calculou aqui, ó. E agora a gente vai dividir pelo volume dele, tá? O volume do capacitor é a área, né, da placa vezes a distância entre as placas, né? E vai determinar um volume. Então, usa a letra U minúscula aqui. Sempre essas quantidades que são densidades. Bom, o que vai ficar? Meio, bom, U é meio, aqui ó, meio de CV ao quadrado. Então, meio de CV ao quadrado. E aqui embaixo já tinha A vezes D, certo? Bom, vamos pegar a capacitância e vamos substituir, né? A gente já tem para o capacitor, nós estamos tratando de capacitor plano, né? Então a gente sabe que a capacitância é igual a ε0 sobre D, certo? Então na hora que a gente substituir a capacitância por isso aqui, ó, vai ficar meio, a gente já tinha, então ε0A, ok? Dividido por A que já tinha, e aqui já tinha um D, e vai ter mais um D, vai ficar D ao quadrado. Então eu separei aqui, ó, a densidade de energia vai ser meio de ε0, né, que vai cortar A com A, certo? V ao quadrado sobre D ao quadrado. Bom, lembrando que o potencial, né, ele é menos a integral de E dL.
ok? Então, a gente tem um campo lá, por exemplo, se o campo está para baixo, tá? E a gente integra da negativa para positiva, tá? O caminho é esse, ok? Esse aqui é o DL, aqui é o E. Então, esse negócio aqui vai ficar menos EDL, tá? Então, com menos aqui, vai ser mais. Bom, a integral de DL vai dar exatamente a distância entre as placas, então vai ficar ED. Então, o potencial é E vezes D. De tal maneira, então, que o campo E é igual a V sobre D, certo? Então, como a gente tem aqui V ao quadrado sobre D ao quadrado, isso aqui é igual a E ao quadrado. Então, o que eu escrevi aqui, ó, certo? A densidade de energia é ε0 sobre 2 E ao quadrado. Então, aqui está explícito que a energia que está armazenada na forma de energia potencial, ela vai com o quadrado do campo elétrico, tá? Então, é o campo elétrico que armazena energia no capacitor. Quer dizer, a energia que está no capacitor, ela está no campo elétrico, ok? Tá? Isso é uma maneira de mostrar que o campo elétrico é que carrega energia, tá certo? Bom, isso independente de estar no capacitor, isso é uma discussão que a gente podia ampliar, tá? Quando você tem uma onda eletromagnética, ela é composta de campos elétrico e magnético oscilando no tempo e no espaço, ok? A energia que aquela onda eletromagnética tem, ela é proporcional ao quadrado do campo elétrico que compõe essa onda eletromagnética, tá? Então, bom, ok. E além do mais também, a energia vai depender do meio, tá? Nesse caso aqui, eu coloquei ε0. Se a gente tiver um outro meio, tá? Aqui a gente não está levando em conta que é o ar, mas se a gente tiver um outro meio, ia ficar um K, kappa, ε0, tá? Você já deve ter visto isso, percebido que quando a gente, deixa eu só voltar aqui, quando a gente, aqui ó, quando o kappa vem para cá, né, vai ficar kappa ε0, ok? Então, quando você tem um dielétrico, né, o termo ε0 carregado com kappa, tá? Beleza? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Então, eu vou apagar isso aqui. Essa aula vai ser longa, mas está acabando também a parte o capítulo de capacitores, tá? Depois, se vocês precisarem, divide essa aula para assistir em 2 vezes, tá, ok? Então, para fechar agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos associar capacitores em paralelo e em série, ok? Então, o que a gente tem aqui? Ó? O símbolo de capacitor no circuito é isso aqui, ó, que são duas placas, tá? Paralelas, tá vendo? Aqui então nós temos o capacitor 1, 2 e 3, ok? Há uma diferença de potencial, tem uma fonte aqui, tá? E esses capacitores já estão completamente carregados, ok? Nós estamos no regime, nós estamos no equilíbrio, tá? Vocês estão completamente carregados, você tem uma fonte com tensão V, a tensão em cada capacitor também é V, tá? Isso é uma característica quando a gente associa elementos em paralelo, ok? Que a tensão de todos eles é igual à da fonte, tá? É o tipo de ligação que a gente tem em casa. Quando a gente liga todos os elementos que estão na nossa casa, elas têm, ou em cada tomada você vai ter a mesma tensão da fonte, tá? Então, mas se você tiver fontes de 127 vezes 20 volts, você vai ter dois tipos de dois valores de tensão, tá? Mas isso é porque você tem uma residência em que você tem as duas tensões fornecidas, tá? Bom, vamos lá então. O que vai acontecer aqui? O que a gente quer? A gente tem esses 3 capacitores aqui, estão associados em paralelos, a gente quer obter um capacitor equivalente a esses 3, tá? Aí, um capacitor equivalente seria um capacitor único, cuja capacitância desse capacitor equivale a esse arranjo aqui, ó, tá? O que a gente vai obter, então, qual que é a capacitância equivalente do capacitor que substitui os 3, tá? O efeito seria o mesmo, você substituir os 3 por 1, tá? Daria o mesmo resultado. Então, vamos lá.
Bom, o que eu acabei de falar também, né? Já falei que quando você associa capacitores em paralelo, a tensão da fonte e de cada um deles é a mesma quando eles estão completamente carregados, tá? Nós já estamos no equilíbrio aqui. E a carga vai se somar, tá? Então, a carga total que a gente vai ter aqui quando a gente tem é a soma das cargas de cada um deles, Q1 mais Q2 mais Q3, tá? E como a tensão é a mesma, então o que vai acontecer aqui? Ó? A gente sabe que carga, a gente sabe que Q é igual a C vezes V, né? Capacitância é a carga sobre a tensão, ou diferente potencial. Então, a carga é C, é a capacitância vezes o potencial. Então, onde está Q1, vai ficar C1 vezes V1. Mas como todos os V's aqui são iguais, V1, V2 e V3 é igual a V, chama de tudo de V, tá? Então, ficou C1V mais C2V, que é o Q2, mais Q3, que é C3V. Então, V pode ser colocado em evidência. A carga total vai ser C1 mais C2 mais C3, que multiplica V, tá? Bom, o que acontece, então? Se eu tenho um capacitor só, a carga total nesse capacitor é igual a essa carga aqui, esse capacitor único, ele vai ter uma capacitância equivalente à dos outros três, tá? Então, se eu tenho um só, a carga nesse um só vai ser capacitância equivalente vezes a tensão. Tá aqui, ó. Então, quando a gente compara essa expressão aqui com essa expressão, né? Os lados de cá é igual, e os lados de cá também tem que ser igual. Então, a gente obtém que a capacitância equivalente é igual à soma das capacitâncias, tá? Que eu coloquei aqui na forma de somatório, porque você pode ter mais do que 3, ou mais do que 20, mais do que 60. Então, mais fácil a gente colocar assim como somatório. Então, quando você tem capacitores em paralelo, a capacitância equivalente deles é a soma das capacitâncias individuais, tá? Ok? Bom, agora a gente vai para associar capacitores em série, tá? Em série. Então, como é que é a associação de capacitores em série? Está aqui a fonte, tá ok? Uma bateria. Aí você tem um capacitor, né? Outro capacitor e outro capacitor. Eles estão em série, tá? Um depois do outro, tá? No circuito. O que a gente quer é substituir esses três capacitores por um só, que tem uma capacitância equivalente a desses três, tá? Ok? Bom, lá para capacitores em paralelo, a gente viu que a gente somou as capacitâncias. Okay? Agora a gente vai ver o que vai acontecer, tá? Obviamente não vai ser a mesma coisa que lá, né? Bom, o que acontece? Quando a gente associa elementos em série no circuito, a diferença de potencial deles somada vai ser igual à diferença de potencial da fonte, tá? Então, você tem aqui a fonte aplica uma diferença de potencial V, e essa diferença de potencial aparece nos três elementos, tá? Que somados vão dar V, ok? Vai ser igual se os elementos aqui forem iguais, ok? Mas, genericamente, eles são diferentes, tá? De maneira geral. Então, a diferença de potencial vai ser V1 mais V2 mais V3, tá? Aí, de novo, né? O que é a gente relacionando com capacitância, né? A gente já viu que C é igual a Q sobre V. Isso implica, então, que V é igual a Q sobre C. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Mas as cargas em cada uma deles é a mesma, tá? Por que é a mesma? Vamos pensar aqui, ó. Esse capacitor aqui está ligado ao polo positivo da bateria. E a placa desse último capacitor está ligada ao polo negativo, né? Então, de tal maneira que esse aqui tem carga mais Q, esse aqui tem carga menos Q. Olha o que acontece. Essa carga menos Q vai induzir na outra superfície do capacitor uma carga mais Q, né? Carga de mesmo modo, sentido contrário. Essa carga mais Q aqui, de onde que ela veio? Ela veio do lado de cá, ó, dessa placa aqui, desse capacitor. Porque observa que entre essa placa e essa placa não tem contato.
né? Você fala assim, para as cargas irem. Se tivesse, você não teria capacitor, né? O que é carregado é o seguinte, são as placas, essa placa aqui e essa outra placa aqui que é carregada, tá? E aí elas vão induzindo carga aqui, porque isso aqui está menos Q, aqui vai aparecer mais Q para ficar em equilíbrio, ok? Senão você teria fluxo de cargas aqui, ó. É lógico que isso vai existir num dado tempo, mas depois você para isso aí, a gente está no regime eletrostático. Aí de tal maneira, então, que cargas positivas vêm dessa placa aqui para cá, de tal maneira, então, que essa outra placa aqui vai ficar com excesso de cargas negativas, porque foi cargas positivas para cá. Tá? Na mesma quantidade que as cargas negativas têm aqui. Então, isso vai acontecendo também aqui. Ó. Como aqui está mais Q, vai induzir menos Q. Esse menos Q vai sair daqui. Ó. De tal maneira, se sair o menos Q de lá, aqui vai ficar com sobra de mais Q. Tá? Então, a carga que existe em cada capacitor é a mesma, tá? Em todos eles, tá? E eu chamo isso de Q. Então, V1 vai ser Q1 sobre C1. Eu vou chamar de Q, tá? Que Q1 e Q2 e Q3 é igual. Q sobre C1 mais Q sobre C2 mais Q sobre C3, tá? Pode colocar aqui em evidência, ok? Aí vai ficar Q que multiplica 1 mais C1, 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3, tá? Bom, se eu quero esse capacitor que tem capacitância equivalente, o que vai ficar a expressão de V dele? V é igual a Q sobre a capacitância equivalente. Quando a gente compara essa expressão com essa expressão, o lado de cá é igual, né? Q e Q aqui também é igual. Isso implica, então, que 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Ou 1 sobre a capacitância equivalente é igual a somatório de 1 sobre as capacitâncias. Tá? Então, você soma, o inverso da capacitância equivalente é igual à soma dos inversos das capacitâncias individuais. Ok? Ok? Fazendo essa conta aqui, você vê que a capacitância equivalente ele é menor do que a menor das capacitâncias. Tá? Ok? Bom, com isso a gente termina. Tá? Na aula síncrona eu vou discutir mais, tem questões que eu gostaria de falar, mas eu vou deixar para falar na aula síncrona. Tá? Mas a gente termina então o capítulo 25 de capacitores, ok? O próximo capítulo vai ser de corrente elétrica e ele vai ser um capítulo muito curto. Tá? Acho que eu vou gastar no máximo a transparência para poder terminá-lo. Ok, então a gente se encontra na próxima aula. Tá bem? Abraço para vocês.